Glória a Deus, vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus fale muito ao seu coração. São 9h05. Eu já te peço para que você me ajude a compartilhar essa transmissão e que Deus fale muito ao seu coração nessa noite de quarta-feira. Quarta-feira, gente, os dias passam correndo, né? Quarta-feira já, mas eu sei que Deus já tem preparado coisas maiores para nossas vidas. Ele já tem preparado coisas maiores para você. E você vai contemplar a glória dele, né? Então vai divulgando essa transmissão agora. Já estamos ao vivo. Que o Senhor fale muito ao seu coração. Que seja uma noite de revelação para a sua vida. Que seja uma noite também de quebrantamento. Uma noite realmente de quebrantamento para você. E que aquilo que Deus fará diante da tua vida surpreenda o teu coração. Que o Senhor manifeste a grandeza dele diante de ti, te mostrando que ele é poderoso e que ele tem o mover sobre as mãos para ir além de tudo que você está passando. Então vamos compartilhar, gente. Me ajuda a divulgar essa transmissão ao vivo agora. Quero que você já compartilhe. Como é que vocês estão? Tá tudo na paz? Um abraço, um beijo no coração de todo mundo que está aqui já. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite de quarta-feira. Que a glória de Deus se manifeste de uma forma muito profunda, trazendo ao teu coração a maior clareza do que Deus pode mover, das coisas que podem acontecer nitidamente. No tempo de Deus tudo acontece. Não tem esse negócio de não vai acontecer, olha Gustavo, está tudo contrário, o cenário está contrário. Não, Deus faz o que for preciso para mostrar a grandeza dele. Então você que está aqui pode ter a ciência e a certeza que o operar de Deus não gera equívocos. Ele não fica equivocado, ele não gera algo aqui, fala, sentencia algo e volta atrás. Não, a gente é assim, o ser humano faz isso perfeitamente. Mas aquele que conhece o rumo do contexto, da história, do que você passa em vida, do que você passa agora, ele vai além. Para mostrar a grandeza dele e a glória dele. Então pode ter certeza que quando chegar esse tempo, tudo que está delecando saia para acontecer, acontecerá por uma razão. Aquilo que Deus determinou e sonhou não se frustrará. Aquilo que já está determinado diante de Deus em sua vida, que sobre acontecerá, por uma razão muito séria e muito certa. Ele não volta atrás com aquilo que ele promete aos seus filhos. Então descansa o coração, porque Deus sabe muito bem como agir, como operar diante de ti e fazer diante da tua vida o que é necessário para acalentar o ânimo, o coração, a alma, a mente e mover tudo o que é preciso. Esse ano ainda para ti será um ano de significâncias para um testemunho maior do que tu vai fazer, do que tu vai falar, do que há de acontecer. Eu vou repetir mais uma vez. Esse ano ainda será um ano de testemunhos. Esse ano ainda será um ano de testemunhos para você. Então engrandeça o nome do Senhor. Continue acreditando, porque tudo que ele faz vai além da aparência, além da visão de medo, além do círculo de horror, para promover e mostrar que ele é o Deus da sua vida. Então, antes da gente começar, eu quero que você divulgue a transmissão. Vamos passar o número de 100 pessoas simultaneamente e vamos iniciar a transmissão, né? Transmissão não, a palavra. Mas eu quero também, ainda antes de iniciar, orar por você que está aflita nessa noite, aflito. Você que está precisando muito de um reparo espiritual, de um reparo sentimental. Um problema grande que está agravado aí no contexto da tua história sentimental. Nos teus problemas mais interpessoais, que só Deus sabe como está andando toda essa situação. Como todo esse contexto mirabuloso, contrário, tem vindo até você. E pela mão poderosa de Deus e por tudo que acontecerá diante de ti, ele fará para que o teu coração descanse, para que você descanse, para que esses pensamentos sucintos
que vem constantemente e que tenta a todo tempo contra você, caiam por terra. Você vai ficar melhor de que abandonou cobrar e sai. Vai ficar melhor, mas é confiando em Deus. É permitindo a todo custo o que vem contra ti, reblena candio sobre não te atingir agora. Como assim, pastor? Me explica melhor, Gustavo. Existem pensamentos contrários à margem do que está acontecendo agora, que são inflamados pelo próprio inimigo. E prontamente ele está tomando de conta desse aspecto, desse sentimento, desse pensamento, porque você está alimentando constantemente. Quando há um pensamento contrário alimentado constantemente, provavelmente você vai sentir ainda mais o desespero, a agonia, a preocupação e tantas outras coisas mais, como a ansiedade, o desespero, a angústia. Então, todas as vezes que você passa por situações em que Deus permite o certo desamparo chegar, e você está ali confuso entre os seus pensamentos, uma das coisas mais claras que você tem que pedir a Deus, eu vou te dizer isso com toda certeza, uma das coisas mais claras que você tem que pedir a Deus, é para limpar a tua mente e o teu coração. É para você falar para Deus que não quer viver, ou não quer estar, não quer continuar da maneira e da forma como se encontra. Não permita que esses pensamentos e essas circunstâncias predominem sobre a sua mente, jogando sempre um balde de água fria, gelada, um balde de água, de gelo, de água mesmo fria sobre você. Porque a mão poderosa de Deus, quando de que Alá de comandou a sobenai, entre a ação para operar, não é para causar danos, prejuízos a quem tanto espera. É para realmente mover o curso da história e fazer você contemplar o mover de Deus. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero que você feche seus olhos e a gente vai começar orando. E logo após eu entro na palavra revelada para que você escute o que vem da parte de Deus para a sua vida. Amém? Então fecha os teus olhos agora. Se você puder fechar os olhos, concentra somente na oração. Pai, eu oro nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Move o teu mover, a tua mão poderosa. Faz o que é preciso sobre a vida dessa pessoa. E faz, meu Pai, em nome de Jesus, o que ele e o que ela não pode fazer. O que está diante dos olhos, à vista dos olhos, o que está acontecendo, move a tua mão. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus, o que é contrário, e move, meu Pai, o teu poder. Nós profetizamos em nome de Jesus que todo agravo, toda situação de morte, de dor, tudo o que está acontecendo, caia por terra. E nós profetizamos o mover exato de Deus alcançando essa casa, alcançando esse parente, alcançando esse casamento, alcançando essa rotina, alcançando essa vida, alcançando essa história, movendo, meu Pai, de uma ponta a outra, tudo o que é preciso para fazer, o que somente o Senhor pode mover. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo obstáculo e toda barreira. Tudo que o adversário tentar contra a vida dele, contra a vida dela, que seja esmiuçado, lançado por terra de alto a baixo. Que caia por terra de alto a baixo. Todo domínio maligno, toda ação contrária do mal. E que essa pessoa que agora está me escutando, essa pessoa que agora espera pelo teu operar, espera pelo mover das tuas águas, seja ela tocada pela ação do teu Espírito, que ela seja tocada pela ação da tua glória, e que tu venhas fazer o que é preciso sobre a mente, sobre o coração. Nós profetizamos em nome de Jesus, que haverá uma neutralização de tudo que é contrário, sobre o corpo, sobre a mente, sobre os ossos, sobre a vida espiritual, sobre a rotina dessa pessoa. E haverá a grande ação do teu Espírito, que se moverá de uma forma profunda. Nós cremos que com a palavra revelada de hoje, a manifestação do teu poder será grande. Sim, o Senhor moverá o que é preciso, pois tu nunca perdes uma batalha. O Senhor moverá o que é preciso, porque tu nunca perdeu uma guerra, uma peleja, uma batalha.
O Senhor moverá o que é preciso, necando, necade, chablandobia, sébria, para mostrar que é Deus e que tem o poder sobre as mãos. Então faz, Senhor, o que é preciso. Move no extraordinário o teu poder. Faz, meu Pai, acontecer aquilo que somente tu tens a força para fazer. E que essa pessoa descanse nas promessas. Descanse naquilo que já está decretado. Descanse naquilo que já foi falado, já foi dito, e ela viverá, porque tu és um Deus que promete, um Deus que executa e que cumpre tudo, expressamente tudo, como tem que ser. Então, nesse momento, toda artimanha maligna e tudo que é contrário seja despedaçado de alto a baixo. Tudo que o inimigo tentar, tudo que o adversário impor, de cobleban, de candio, que banda sobregaias, que caia por terra. E que essa pessoa descanse nas tuas promessas. Oh, meu Deus, tira, meu Pai, em nome de Jesus, toda artimanha maligna, todo prato, todo laço, toda armadilha preparada. Todo lebecan, denecando sobre tudo que é contrário, em nome de Jesus. Porque agora, meu Pai, chegou o tempo, chegou a vez dessa pessoa vivenciar e receber mais da tua força, receber mais da tua glória, mais ainda do teu poder. Em nome de Jesus, diga amém. Amém? Eu quero ministrar ao seu coração aquilo que o Senhor, prontamente pela tarde, já falou meu coração. Falou meu coração, e eu sei que é o melhor de queble avando sobecai que Ele tem para a tua vida. Nesse momento em concentração de fé, que o Senhor possa usar os meus lábios para você, que o Senhor Deus de Israel possa falar profundamente com você, que Ele possa mostrar certamente que Ele é Deus, na lecate, neco, benecaia sai, e que você só precisa confiar. Vamos continuar compartilhando, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Eu vou começar a ministrar agora, falando para você o que está escrito em Salmos, capítulo 69, versículo 5. Salmos 69, versículo 5, que diz assim: Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é coberta. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, e a minha culpa não te é encoberta. Sabe o que isso quer dizer? O salmista estava declarando que sabia aonde ele tinha errado. O salmista estava declarando a Deus em uma oração de confissão aonde foram os erros, as falhas tão visíveis que estavam ali questionando, durabilizando dentro dele com um sentimento tão negativo. Porque quando você passa por uma situação muito ruim na vida, a primeira coisa que o adversário coloca e que você também na sua consciência se lembra são dos seus erros. Você se lembra das suas falhas, se lembra dos erros que você cometeu, das coisas que você sabe muito bem que, se fosse num ditado popular, teria culpa no cartório. Ah, eu errei também, eu fiz isso, eu fui dessa forma, eu realmente tenho que ser uma mulher, um homem mais sensato, eu preciso ser uma pessoa mais direcionada pelo Espírito. E todas as vezes que isso acontece na vida de alguém, o adversário prontamente tenta vincular os seus processos de erros e de dores como algo evidenciado e claro contra o próprio indivíduo, contra a própria pessoa. A artimanha maligna do inimigo é tentar neutralizar os pensamentos positivos, é tentar trazer o sentimento de que a tchebanária sobecaia de dor, aonde você, a principal pessoa, né, que está vinculada diretamente a tudo que pode acontecer na história, na sua própria vida, como eu costumo dizer, o protagonista da história, a pessoa que está literalmente à frente de tudo isso, precisa se implementar dentro de um contexto que vai muito além do teu raciocínio e do que a lógica, do que literalmente um quebra-cabeça, onde você vai juntando as peças para entender. Tem coisas que Deus vai permitir acontecer e que na tua percepção, na tua mente, você é a culpada, é o culpado disso. A pessoa é a culpada do que está acontecendo, porque é assim que o adversário vai neutralizar qualquer ação positiva. Porque imagina, se você passa por uma situação de dor, se você ainda não está vivendo o que tem que viver na vida sentimental, espiritual, financeira, emocional, prontamente o inimigo da alma, vai tentar a todo custo mostrar um cenário contrário,
um cenário completamente tempestuoso e maligno para atingir você de frente. E uma pessoa que é atingida de frente, visualmente, aonde ela vê todo um cenário contrário e tudo que está acontecendo, ela fica paralisada porque as suas reações estão interceptadas com o medo, com a frustração, com a queixa e com a tristeza, porque ela se sente frustrada pelo cenário que está vivendo, ela se sente culpada pelo cenário que está vivendo, ela se sente realmente amordaçada, silenciada, porque ela acha que a culpa é dela. Quantas mulheres se sentem culpadas, homens se sentem culpados pelos filhos que têm, pela história dramática como o filho ou a filha está vivendo. E aí escuta de parentes e de pessoas próximas, até mesmo você ao se olhar e se ver e dizer: a culpa é minha porque eu deveria ter dado um limite, eu deveria ter falado alguma coisa. Dizem que fui eu que não soube educar, dizem que fui eu que não consegui endireitar essa percepção da pessoa, eu não consegui dar educação. Quem sabe você escutou de alguém de perto, de alguém que mora próximo, de quem está ali junto com você na mesma casa, de que a culpa é sua pelas circunstâncias de A, B e C tá desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que só Deus pode mover na vida de alguém, que carrega sobre si uma identidade, né? Um percentual de identidade, de personalidade tão confusa e complicada. Às vezes, de que blacando sobre você nem entende por que ela ou ele ficou assim. Você às vezes nem entende porque fulano e cicrano da mesma casa, filho, fulano e cicrano, passa por isso e você diz: meu Deus, mas eu nunca fiz nada, eu nunca me vinculei, eu nunca deixei a entender algo negativo para ela e para ele, porque ele é assim, porque tomou esse rumo, porque está dessa forma. Tem coisas que acontecem na sua vida que não é para você entender, é para você glorificar a Deus e deixar nas mãos dele, porque quando Deus pega alguém que precisa ser trabalhado, manifestado na força, modificado no teor de quebra-chobenaia do poder de Deus, essa pessoa cedo ou mais tarde começa a viver um parecer maior, começa a decobrecando, comandado a sair desse processo vinculado ao medo, ao vislumbre do inimigo, a tudo que o adversário utopicamente está colocando diante da percepção da própria pessoa, que vê a generalização ali dentro da casa, vê ali literalmente uma guerra, vê uma pessoa despersonalizada, que você nem está conhecendo porque a pessoa está assim. Às vezes acontece de você literalmente olhar e dizer: meu Deus, eu não consigo entender porque essa pessoa está despersonalizada assim, porque essa pessoa perdeu aquela personalidade, pô, ela era desse jeito, era dessa forma. Isso eu estou falando dentro do conceito familiar, é dentro de um conceito que engloba alguém da sua casa, da sua família. Mas existem outros diversos âmbitos que se interligam a esse sentimento de culpa, principalmente quando a sua vida não vai muito para frente, principalmente quando os problemas de Cobra Cândia Sebra ao seu redor parecem maiores do que as alternativas de solução. Existem pessoas que passam por esse processo onde elas não entendem a solução ou a visão que Deus interliga para ela, interliga diante dela, para mover o braço poderoso dele e trazer a paz no meio de Candiolobo e Cândia Sebra de uma grande guerra. E essa grande guerra que você está vivendo, essa guerra desenfreada que você está passando, esse sentimento de coachenabacando sobrenaia contrário que vem até você, não é para te esmagar nos critérios da tua fé. Não é para tentar tirar de você sobre as certezas que Deus um dia falou e vai prover e mover e conceder a você, para que você viva o maior espetáculo da grandiosidade e do sobrenatural dele na tua vida. Existem coisas que Deus permite, eu vou repetir mais uma vez, Ele permite para mover uma história maior, para mover um cenário maior, para mover a mão dele diante da história, aí Ele vai ter um interpessoal com cada pessoa. Quando uma mulher enfrenta uma situação adversa, um homem enfrenta uma situação adversa com o filho, com a filha, com o parente, e você não entende por que ela tomou esse rumo, porque ele agiu dessa forma, porque o marido saiu de casa, porque você dava tanto amor, né? Tem mulheres que se sentem tão mal, só de entender, meu Deus, eu me entreguei tantos anos para essa pessoa, eu tentei fazer tudo certo com essa pessoa, e agora olha o que está acontecendo, eu estou aqui vivendo uma situação desigual.
Eu fiz tanto certo e acabei recebendo só o errado. Acontece isso. A pessoa faz tanto que é certo, se entrega no certo, faz tudo correto, e logo após ela percebe a raiz de amargura. E Deus manda eu te dizer, não foi o que você deixou de fazer. Não foi o que você deixou de fazer. No meio de toda essa questão, no meio de toda essa percepção errônea, maligna e contrária do mal, por tantas vezes o teu inimigo tentou contra ti, para te atingir gravemente, te ferir gravemente no coração. E quantas vezes eu te livrei no meio dos absurdos, no meio dos contratempos, por amor a ti. Então existem processos na sua vida que a pessoa que você tanto ama, tanto quis ao seu lado, tanto buscou, uma reconciliação, viver em conformidade, de dizer que tem uma família, e essa pessoa lhe vira as costas, é como uma facada nas costas. É como se literalmente você tivesse passado tantos anos se entregando e vivendo e passando por isso. Mas mesmo assim, por mais que o inimigo tente agora mostrar um cenário confuso, complicado, conturbado, de dor, Deus manda eu te dizer, eu não errei ao permitir que certas coisas contrárias acontecessem a ti. A única coisa que agora se encontra errada é a percepção dos fatos, que por muitas vezes é neutralizante diante da sua vida. E é essa ação maligna que o inimigo vai tentar concentrar, centralizar diante de você. Como assim, Gustavo? O inimigo vai tentar te fazer acreditar, o mundo, as circunstâncias e até as pessoas vão tentar te fazer entender ou acreditar que tudo aconteceu porque é a sua culpa. Porque você não foi a esposa o suficiente, o esposo o suficiente, um filho, uma filha, uma mãe, um pai. E Deus manda eu te dizer, não há nada errado com você. Não há nada errado com você. O que está acontecendo agora, vai além do seu entendimento e das razões que você pode aglomerar, dos processos que você pode agora enfrentar e dizer, realmente foi por conta disso. Se eu tivesse agido de forma diferente, se eu tivesse falado diferente, se eu não tivesse cutucado tanto, quem sabe teria ficado em casa. Se eu tivesse me humilhado, se eu tivesse deixado tudo da maneira que era, quem sabe estaria comigo. Se eu tivesse realmente ter ficado ali, sabe, de cabeça baixa, com a boca fechada, eu estaria vivendo ainda. Deus manda eu te dizer, você não pode aceitar qualquer vida. Você não poderia jamais aceitar qualquer história. Você jamais poderia aceitar qualquer funcionalidade de vida para você. Você jamais poderia aceitar que qualquer coisa vinculada ao seu dia, à sua rotina, estivesse vinculada a um processo de opressão. Porque todas as vezes que você passa por um processo de opressão mental e emocional, é lógico que o inimigo vai tentar também estimular e interligar um processo de opressão espiritual. Então não basta a pessoa estar passando por um processo de ansiedade, de medo, de dor. Ela enfrenta ainda, uma situação vinculada ao espiritual para atingir ela mais ainda gravemente. E só alguém que passa por esse processo entende muito bem o que é o sentimento da dor. De achar que por essa razão, por um erro seu, por uma circunstância de alguém, por algo que aconteceu, você está pagando pelo alto preço, indeterminável, incalculável, que você não sabe quando, aonde vai sair dessa situação. E Deus manda eu te dizer, eu me compadeço de você. Eu me compadeço da tua dor. Eu me compadeço de porque eu sou Deus. Eu vou dizer uma coisa bem certa para alguém que está aqui. Eu não vou te destruir. Eu estou te reconstruindo.
Decadia sobrecando lobe assai. Eu vou te dizer mais uma vez, o Senhor manda eu te falar, você não vai ser destruída, uma pessoa destruída, você será uma pessoa reconstruída. E uma pessoa reconstruída pode enfrentar os seus enfados, os seus encargos, os seus problemas, suas mazelas, suas dores, suas complicações, seus sentimentos múltiplos de derrota, de circunstâncias contrárias, do que vem até você, do que inflama contra o peito, a alma, a mente. Mas Deus se coloca diante de tudo isso para mostrar que Ele não falhou. E o que Ele decretou e está sentenciado é maior do que o vislumbre, do que o sentimento, do que a sentença de culpa e de dor diante da tua vida. O processo que Deus interliga para você não é um processo inflamado de medo, de frustração. Não é um processo interceptado de dúvidas, aonde o inimigo logicamente vai trabalhar com a desinformação, com o sentimento de que a qualquer momento você pode ser ainda mais atingido, e que as circunstâncias ficarão piores. Não, Deus não vai permitir que isso aconteça por uma razão muito clara. Ele sabe muito bem como tudo isso é interceptado para atingir você severamente, como tudo isso é interceptado para fazer você duvidar aonde Ele pode te mover, aonde Ele pode te levar, aonde tudo isso pode ser acrescentado, aonde tudo isso pode ser mudado, aonde as coisas vinculadas ao passado, ao drama pessoal, à vida, a culpa, o medo, o ressentimento, Ele fará algo maior acontecer para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus sobre você. Pastor Gustavo, então em meio a esse processo, como eu posso viver, como eu posso me vincular a algo que Deus tem para mim, se tudo parece tão complicado, se eu escuto frequentemente de fulano, de mãe, de esposo, de fulano que foi embora, que eu que fiz isso, que eu estou passando por isso, porque não fui uma mulher ou um homem sábio. Deixa eu te falar uma coisa, o tolo vê problemas em tudo, o sábio vê oportunidades em tudo. Quando Deus permite você passar por uma situação muito pavorosa, de medo, aonde tudo fica limitado à vista dos olhos, não é para que o preceito, a visão de que a sabedoria espiritual caia, mas é para que você olhe adiante desse processo, veja muito além do que está acontecendo e reaja diante das circunstâncias mais inexplicáveis, inatingíveis da sua vida. Quando Deus permite que circunstâncias como essa se agravem diante do emocional, da mentalidade, do teu interpessoal, não é para que você olhe e venha sucumbir diante disso, mas para que a onisciência do poder de Deus, se agrave a mais, se estabeleça sobre uma mente confusa, um pensamento confuso, por mais que tudo pareça contrário, por mais que o adversário tente a todo custo contra você, por mais que o inimigo tente contra a sua vida, por mais que a fúria do inimigo se levante para atingir os teus, a mão de Deus se estabelece para dar um fim, um basta naquilo de que cobre a cebra que vem constantemente como um processo maléfico, maligno, para te atingir e te cansar no meio de tudo isso. Olha o que a palavra diz aqui também sobre o sentimento de culpa, que por muitas vezes você acaba carregando esse sentimento. Olha o que diz em Provérbios 28:17. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Uma pessoa, olha bem, vou explicar esse versículo para você entender. Uma pessoa com sentimento de culpa, para onde ela vai, ela se sente mal. Ela se sente com um sentimento de morte, de dor. Ela sente que ela é a culpada do que está acontecendo. Vamos tentar imaginar uma pessoa que está sentenciada a uma prisão perpétua. Está sentenciada, escute bem para você entender, a uma prisão perpétua. Sentenciada à morte. E ali ela escuta todas as sentenças.
E as sentenças dela é: você não vai ter mais liberdade. Você não vai poder mais se alimentar. Você não vai poder ir para a luz do sol quando você quer. Você não vai poder mais fazer isso nem aquilo. Você vai ficar sentenciado. Logicamente, pela visão dos fatos, essa pessoa é culpada ou inocente? Ela é culpada. E ela vai pagar por todos os processos do que ela fez na vida. O que acontece, o que está referido agora em Provérbios 28:17, dissemina a mesma informação dentro desse contexto. Quando você carrega sobre você um sentimento e uma sentença, você se anula. E uma pessoa que se anula de viver, que se anula de se reconciliar, de viver consigo mesma, de se parear novamente, de se entrelaçar novamente com um processo de vida, para a sua própria história, para a sua própria racionalidade, para a sua própria visão de vida, ela literalmente precisa entender que o processo do inimigo é que você venha se punir. E uma pessoa que se pune, uma pessoa que se sentencia, é uma pessoa que já se fechou, ela já está arruinada na vida. É por isso que Deus agora está interligando o processo do que você não conseguiu mudar com o processo do que Ele pode fazer. Tem coisas de que quando Deus fizer, ou quando Deus mudar, ou quando Deus arquitetar, ou quando estiver diante de você, e quando acontecer diante da sua vida, trarão sobre ti a maior resolução dos fatos da história e de tudo que um dia na sua vida, na sua história, você poderia ou pode vivenciar. Não está ligado ao fatalismo. Não está ligado ao que o inimigo toma, ou tira, ou tenta reter. Não está ligado ao que as pessoas tentam falar, ou vivem dizendo contra você. Mas o que você acredita dentro de si. O processo de acreditar na fatalidade, no medo, na dor e na culpa te remota a te colocar em uma situação de desequilíbrio emocional e mental. E uma pessoa desequilibrada no meio do processo, ela realmente vai acreditar no que a fulana falou, no que a mãe dela disse, no que o pai, no que o fulano, o cicrano, no que o ex falou. E aí ela vai se sentenciar e se sentir punida. Para onde ela for, ela vai se sentir com um sentimento de culpa. Para onde ela ver, para onde ela olhar, onde ela chegar, nos campos geográficos que Deus lhe colocar, ela vai ver uma margem de impedimento, de limitação. Porque tudo que na vida dela escutou, tudo que aconteceu com ela, sempre foi contrário, sempre foi limitado. E isso gera medo, gera pânico, gera dúvida, gera culpa. Culpa por quê? Porque você tentou acertar. Culpa por quê? Porque você viu a pessoa errada fazendo as coisas erradas do jeito que era, e você tentou acentuar a verdade, para não aceitar e não ser conveniado com tanto erro, com tanta falha. E quando essas coisas acontecem diante da sua vida, não é para desmoronar, despencar, acabar, arruinar você. Não é para que o cenário continue ainda mais complicado, vislumbrado no medo, na angústia e na dor. Não é para que as pessoas consigam te atingir porque elas sabem da falha, da derrota, do processo, da frustração e da culpa. Todas as vezes que você concorda com alguém, ou com uma circunstância, ou com um ambiente, ou com uma situação, e você se assemelha à culpa, à fatalidade do que está acontecendo, ao vitimismo das coisas, você vai se assemelhar a uma pessoa que carrega consigo uma culpa indevida. E todas as vezes que você carrega consigo uma culpa indevida, é esse processo mais maligno, maléfico que o adversário tentará contra você. Porque ele saberá que você vai pensar, vai ruminar entre pensamentos. E os pensamentos vão ruminando. E uma coisa e outra vai se esticando. Seja qual for o problema, seja na saúde, seja no emocional, no espiritual, na mentalidade, no campo espiritual, na vida financeira, se houve falhas e erros, há um conserto muito claro. Quando você se humilha, pede a Deus: Senhor, está aqui a minha vida, Senhor, eu quero acertar mais, Senhor, não quero ter esse sentimento, esse pensamento, essa frustração, essa dor, eu não quero me remeter à pessoa do passado, aonde sempre tinham processos horríveis, aonde o inimigo esmagava, aonde o adversário oprimia, aonde as pessoas tinham contexto, onde muitas vozes de opiniões falavam e você se remetia àquela situação. Agora, mais do que nunca, o Senhor te dá liberdade
Liberdade decando lobre a sebra para enfrentar até as retaliações, para enfrentar os contextos do que ativei, pois é muito contrário, tudo muito esmagador, mas você tem voz para declarar e não ser oprimido ou oprimido, não se deixar levar por nada, não se deixar levar por opressão alguma, mas nunca mais se sujeitar a um processo de limitação, de dor desenfreada, onde o inimigo usa tudo e usa tudo contra você, porque sabe que todo esse processo de becando lobre a saia está atingindo você. Uma pessoa que se permite ser atingida no hoje, no agora, é uma pessoa remotamente complicada nos seus anseios. Essa pessoa passa por um processo de desvaneio, de múltiplo vento. Ela sabe aonde está, mas ela não consegue se recolocar ou se reposicionar. Porque tudo isso está afligindo a mentalidade, o seu campo emocional. Ela está em um grande agravo de ansiedade, de medo, de culpa. Essa pessoa debrada e comba saia, quando já não consegue mais reter os seus pensamentos e ruminar as ideias horríveis que vêm na sua cabeça, ela precisa passar por um tratamento psicológico, por um planejamento a mais, para que a vida tenha uma interceptação maior, Aí ela vai ter que ir para uma clínica psiquiátrica, vai ter que tomar alguns remédios controlados, vai ter que melhorar o seu humor. Ela vai precisar tomar remédio para dormir, para amanhecer, para se sentir bem durante o dia, porque tudo está sendo um agravo sobre a vida dela. E essa é a forma maligna e maléfica que o adversário está trabalhando dentro desse segmento, porque ela vai carregando consigo, à margem do tempo e de tudo que ela está vivendo, um processo destruidor no seu campo mental, emocional, físico, sentimental. E todas as vezes que você passa por isso, a força maior não vem da medicação, a força maior não vem de quem está do seu lado, porque existem momentos, e eu sempre estou falando isso nessas últimas lives, que é só você e Deus. Existem momentos de quebamando ou cobre a sabre, que é só Deus na sua vida e você e Ele. Outras pessoas poderiam estar com você, mas elas não te entenderiam. Outras pessoas poderiam estar tocando em suas mãos, mas elas não te abraçariam certamente. Outras pessoas poderiam dizer: conta comigo para tudo, mas na primeira oportunidade, você sabe muito bem, você tem que enfrentar, tem que vivenciar e fazer certas coisas só você e Deus. Quando você passa por um processo muito complicado, de candio nebla sebra, de dor e de tristeza, onde você procura nos outros, nas pessoas, quem sabe algo mais cômodo, nem que seja apenas um contato, um momento. Quando você passa por processos de angústia, de dor, não se frustre. Não se frustre se dentro desse processo, dentro desse agravo do que está acontecendo, você ter que ir para um supermercado sozinha, malhar sozinho, fazer algo sozinho, se implementar na sua rotina só, viver uma coisa e outra sozinho. Sabe por quê? Porque existem coisas que você está enfrentando, e que nesse deserto que você está enfrentando, nessa tempestade que você está enfrentando, quem permanece do teu lado, nunca dorme. Ele está avisando tudo, olhando para tudo. Ele sabe muito bem. O Senhor viu. O Senhor sabe como nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tudo que você quer é não ficar só. Tudo que você quer é não ruminar os pensamentos ruins, é não ficar ruminando, trazendo à memória o que já aconteceu, o que você está passando. Mas incrivelmente, quando você procura, você tenta encontrar, não encontra. Quando você tenta, não dá. E aí você percebe que dentro desse processo, o que está acontecendo na Lecando o Queba Sabra não é um problema a mais, não é um agravo a mais contra você, não é uma seta incendiada, maligna do adversário te atingindo gravemente. É apenas um processo que você está passando e tem que passar de cobre e entender que por muitas vezes vai ser só você e Deus. Gustavo, pastor, então o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te falar uma verdade muito grande, que quando passa-se o tempo e você não consegue entender porque Deus, que na blandou e que da sebra não colocou, não fez ou não se moveu diante de tudo que você tanto pediu, não é para trazer a nada de cobre, a sebra, medo, dor, vinculando você a um processo horrível,
maligno e contrário do seu passado ou do seu presente. Existem coisas na sua vida que estão interligadas a um futuro sólido. E eu sempre vou dizer, quantas vezes for preciso, são pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Quando essa visão está acesa dentro do coração, o sentimento vinculado à culpa, ao desespero, ao medo e aos erros começam a sair de você. Tudo Deus vai fazer a mais. A mão de Deus se implementará num contexto tão sólido e tão profundo, que o que estiver acontecendo contra ti, o que estiver vindo contra você, e a fúria maligna do adversário que estiver inflamado contra a tua vida e a tua história, a tua alma, virarão cinzas. Virarão cinzas. E Deus vai fazer isso por uma razão muito sólida. Mostrar que Ele trabalha dentro do contexto da história, do que é o pior, do que não importa que é o melhor, não importa se não há base, sustentabilidade, a mão dele alcança onde você estiver. Essa forte mão se interliga no meio do que é contrário. Essa forte mão se interliga no meio da doença, da enfermidade, do que parece incurável, do que o adversário está tentando. Essa é a maneira de sobre contra ti. Essa é a forma para te atingir. Essa é a maneira de para trazer dúvidas, dores ao teu coração. Só que no meio de todos esses processos, um dos processos são infalíveis, e é incontável. É a misericórdia de Deus na tua vida. Alguém que está aqui e que está vivendo todo esse processo, viverá o que Deus tem sobre para fazer. Viverá tudo que vai conquistar, tudo que se interligará sobre além da dor. Diz o Senhor, você vai sim, você vai descansar, você vai sentir o meu alívio sobre o teu corpo, você vai sentir a minha paz novamente, você vai conseguir descansar, você vai conseguir dormir bem, você vai conseguir ver tudo acontecendo. Mas diz aquele que vive eternamente, não se afaste de mim. Fica bem perto de mim. E descansa, porque eu vou trazer paz sobre o teu corpo. Eu vou trazer paz sobre a tua mente. Eu vou mover-te. Por amor a ti. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai ter uma paz tão grande. Você vai sorrir no meio da tempestade. As coisas não vão estar totalmente ali reguladas, mas vai dar uma alegria tão grande. Eu profetizo que uma unção de riso, de alegria, de glória virá sobre ti. E pastor, o que vai acontecer com os meus pensamentos? O que vai acontecer? Está ruminando tanta coisa na minha cabeça agora. Eu estou preocupado. Existe uma coisa, quem sabe a culpa é minha mesmo. Eu falei demais. Se eu tivesse ficado caladinho, se eu não tivesse falado nada, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Para com isso. Para de pensar ou de vincular o processo do acerto com o erro. Eu vou falar sobre agora o processo do acerto com o erro. É quando a pessoa acerta e ela está ali, sabe, imaginando ou pensando, se eu não tivesse feito isso, eu não teria passado por isso. Se eu tivesse me calado, se eu não tivesse falado, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te deu voz e te coloca como cabeça, não como cauda. Diante da tua vida não há alguém que te coloca como refém. Você não é refém de ninguém. Você não é.
Não se sinta e não se sujeite a ser refém de alguém ou de alguma circunstância. Uma pessoa que se coloca refém de uma circunstância, de alguém, de um lugar, de um ambiente, de uma pessoa, é uma pessoa aprisionada. E todas as vezes que isso acontece, o adversário vai trabalhar dentro desse percentual, errando cálculos, lembrando, subtraindo e dividindo muita coisa, para enumerar preceitos de medo, de dor e de culpa. Porque fica enfileirado, acorrentado, e no final de tudo tu ainda vai escutar a sebra de alguém. Nada é sobre que tudo isso está acontecendo e você é a culpada e é culpado disso. E Deus manda eu te dizer, não pense dessa forma. E não permita, sabe, que isso venha sobre você. Não permita que o adversário faça esse drama, essa dramaturgia fictícia que sabe contra você. É sim uma dramaturgia fictícia, não é verdade. Não está calculada à verdade, não está vinculada à verdade, não está ligada à verdade. Pelo contrário, tudo isso é apenas para te atingir mentalmente. Uma pessoa, quando ela é atingida mentalmente, emocionalmente, é uma flecha que vem contra o coração dela. Existem pessoas, você sabe muito bem, tem gente que aqui sabe muito bem, que seria melhor ter levado tapas no rosto do que ter escutado certas palavras, do que ter escutado certas mentiras que parecem verdades, porque o inimigo vai fazer com que A, B e C colaborem, cooperem, intensifiquem e confirmem que aquilo que você escutou é verdade. E aí você começa a escutar a opinião de alguém, de fulano, de cicrano, isso vai mexendo, vai doendo lá dentro. E quando isso acontece, logicamente é a visão do inimigo, é a ação contrária do mal contra você, para que você acredite, ou se sentencie a isso, ou se vincule a esse processo, para te atingir gravemente, te atingindo, e nesse momento agora eu repreendo toda a fúria do inimigo, toda ação do mal, e tudo que é contrário, por uma razão muito sólida e clara, por uma razão muito clara, nítida sobre ti. O processo que Deus determinou sobre a tua vida, e aquilo que se vincula sobre você, está muito além do que tu escutou, do que muitas mentes elaboradas, pessoas até ligadas ali, enturmadas, familiarizadas, é da família, é do sangue, Gustavo, não importa, a visão de Deus ao teu respeito permanece sendo a mesma. O preceito e a visão clara do que Deus vai fazer na sua vida vai além das estatísticas, vai além do cenário contrário e daquilo que o adversário burlou, tentou, mas nunca, jamais será maior do que Deus projetou para você. Eu vou terminar dizendo uma coisa muito clara para você e muito certa. Escuta isso. Todas as vezes que você passar por um pensamento, por uma margem de pensamento, de ideias interligadas, a te ruminar, a fazer você ruminar pensamentos destrutivos, aonde você vive os pensamentos destrutivos, porque parece que a linha, a margem de tudo mostra que há uma cogitação de erro seu. Você está passando por esse processo e vivenciando essa dor por um erro seu, por algo que você disse, por algo que você não falou, por algo que você não agiu. O problema não está nem no que você fala apenas, naquilo que você não fala, naquilo que você não age, naquilo que você se cala. E às vezes Deus pede para você se calar, às vezes Deus pede para você não agir, às vezes Deus pede para você se silenciar. E a pessoa que sabe sem entender, vai lá e te julga, prejulga, insiste, bate de frente, e você ali calada porque Deus mandou você se calar, e você ali sem falar nada porque Deus falou que não era para falar.
E ainda mais, obedecendo a Deus, obedecendo o que Deus falou, você ainda sai como uma pessoa errada. E Deus manda eu te dizer isso. Mais vale me obedecer do que obedecer a homens. Mais vale viver o que eu tenho para a sua vida do que viver de quebrar e sou e canda sebra o que qualquer pessoa tenha de camba sabra para te oferecer na tua história. Por mais que tudo se vincule agora a um processo dramático de escolhas de vida, de vivência, nada se vinculará de comand de leca de comer sebandecanda saia diante de mim. Ramale decando no bearia sobecando sobrenaia, porque eu sou poderoso para fazer, para operar e mover tudo que é preciso em teu favor. A sua vida e a margem do que vai acontecer, das coisas que Deus fará, de tudo que se interligará, de tudo que te fará viver e conquistar, vão além. Vão além, vão além. É por isso que agora você passa por isso. Enfrenta esses obstáculos, mas deixa eu te falar mais uma vez. Não pensa, não generaliza e não coloca nada para cima de ti. Tem um versículo bíblico que fala: lançando sobre ele a vossa ansiedade, o vosso enfado, a vossa dor, a vossa culpa. Porque ele tem cuidado de vós. Isso quer dizer que Deus está cuidando de você no meio do maior anonimato. Quando você vive esse processo do anonimato tão recorrente, tão plausível de incertezas, de dor, o Senhor sempre faz com que haja uma surpresa logo após essa tempestade. O Senhor sempre faz com que haja uma maneira estupenda, poderosa e maravilhosa, que quebra a religiosidade, o medo, para te colocar de pé no meio de tudo isso. Quando alguém chegar para você e falar que assim está dessa forma e dessa maneira, e é isso e aquilo, e joga para você, a sentença, joga sobre ti a culpa, a angústia, o dissabor da situação, repreenda e declare: se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, foi para me reconstruir. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, foi e é para me reconstruir. Vamos repetir. Se Deus permitiu, se Deus permite que tudo isso tudo isso acontecesse diante de ti, diante da tua vida, foi para algo maior. Foi para algo maior acontecer. Foi para reconstruir você. Foi para Ele reconstruir você. Foi para reconstruir você. Lemando que na baixada ele comandou e sai. Emalecanto decando come nebasai. Remamando de que balaria subinaia. Você vai ver a glória de Deus e a mão poderosa dele, o poder dele se intensificará de uma forma profunda. Eu tenho algo para passar aqui agora que eu senti no meu coração de fazer. Só que eu quero fazer, gente, eu quero deixar bem claro aqui que não é para todo mundo, mas eu preciso fazer isso para algumas pessoas, tá bom? Tem gente aqui, eu já falei isso dias atrás, mas eu senti tanto agora de falar isso. Escute, se tem gente aqui que está passando gravemente por crises de ansiedade, quando eu digo crise de ansiedade, gente, eu digo até ansiedade generalizada. A pessoa se sente tonta, se sente mal, ela vive se sentindo mal, ela vive sentindo alguma coisa no corpo, ela está sentindo alguma coisa agora, ela está tentando ficar melhor, ela está tentando passar por isso, mas ela está sentindo o tempo todo os sintomas da ansiedade no corpo. Tem uma cabeça, sabe, tá pesada, parece que eu estou pisando em nuvens, Gustavo, estou passando por uma coisa horrível, isso está acabando comigo, Gustavo, eu estou passando o tempo todo a isso. Deixa eu falar uma coisa, eu quero que você, só você que está desse jeito,
né? Porque eu estou sentindo de fazer isso. Eu quero que você entre em contato comigo pelo Disque Oração, tá? E eu vou estar orando por você nos próximos dias para você melhorar de tudo isso. Ah, Gustavo, e eu aqui que estou passando por um problema sentimental, emocional, eu estou passando por um problema financeiro, eu estou orando também, gente. Mas na significância agora, eu quero orar por alguém que está nesse estado, que não está nem vivendo bem. A pessoa parece que está paralisado, não consegue se mover mais. Então eu quero que você anote o número do telefone do Disque Oração que eu vou te passar agora, tá bom? Anote, é o número 981018522. Eu vou deixar aqui o número do Disque Oração. Pronto. E aí você entra em contato, tá bom? 85 98101 8522. 85 98101 8522, tá bom? Pronto, vou deixar aqui salvo, fixado. Você bate um print da tela. Quando terminar a live, você chama lá e diz: pastor, eu estou passando por crises de ansiedade, estou passando por isso, eu quero orar. Eu vou ficar orando, intercedendo por você, tá bom? Mas por que, pastor, você está pedindo só para essas pessoas? Porque só Deus sabe a batalha de que Allah banjou mecanda sai, que tem gente aqui que está passando. E o Senhor vai começar a curar. Eu digo para você que está passando por um problema sentimental, espere em Deus. Você que está passando por um problema sentimental, espere em Deus. Eu vou repetir. Você que está passando por um problema sentimental, de quebrar, nada resolvido, espera. Porque algo novo vai acontecer. Você precisa crer que ainda este ano é o teu ano. Que ainda este ano é o ano do teu recomeço. Você precisa crer, acreditar que ainda este ano tudo será movido. Por amor a ti. Que tudo será movido. Que tudo ele fará. Ele vai fazer isso. Vai fazer. Eu vou falar quantas vezes for preciso. Você vai viver sobre o sonho de ter uma família. Vai viver. De dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. Você vai viver. E isso vai acontecer diante de você. De abrir a boca e realmente declarar, viver uma vida sólida, sentimentalmente falando. Por favor, escuta, coloca a mão no coração. Você está com um problema sentimental, coloca a mão no coração. Isso. Eu profetizo em nome de Jesus. Está profetizado em nome de Jesus que é este ano. É este ano que algo mudará. Que Deus fará algo maior. Que você viverá. Viverá algo novo na sua vida sentimental. Receba com muita fé, porque isso vai acontecer diante da tua vida. Isso vai acontecer diante da tua vida. Você crê nisso? Toma posse em nome de Jesus. Eu profetizo que todo sentimento de culpa, toda ruminação, todo pensamento aglomerado, toda toda inflamação maligna na mente, no corpo, cairá por terra. Você vai ver a glória dele e vai testemunhar. Amém? Eu vou ficando por aqui. Estou deixando aí o Disque Oração, tá? Esse Disque Oração que eu estou deixando agora, gente, é só para alguém que está passando por um problema ligado à vida da ansiedade, né? Perturbação na mente. Tá muito mal, não tá legal. Gustavo, eu estou passando por um problema enorme. Eu estou sentindo taquicardia, eu não estou dormindo bem, eu não estou acordando bem, eu estou sentindo isso. Eu quero que você, em nome de Jesus, entre em contato, que eu vou estar orando e intercedendo por você, anotando os pedidos, salvando até os contatos, para poder, literalmente, sobre orar, intensificar em Deus o que vem da parte dele, tá bom? Deus abençoe. Os demais Disque Orações estão funcionando, tudo normal, gente. Aqui é só interceptado mesmo agora, nesse momento, para quem está precisando muito. E Deus vai começar a curar almas nesse lugar. Vai começar a curar almas para mostrar a glória dele. E tem pessoas que vão testemunhar
de açaí, vão começar a testemunhar que nabandou comer de candio nobre açaí, receber em nome de Jesus. Eu amo a vida de vocês, um beijo no coração, eu amo a vida de vocês, que vocês contemplem a glória de Deus, amém? Que descansa o coração, descansa a mente, descansa a alma, de continuar, de cá, de branda, subenai, porque Ele é poderoso. Descansa o coração, descansa a alma, em nome de Jesus. Um beijo, meu povo, um beijo, Deus abençoe muito, e eu volto a qualquer momento nos stories. Possivelmente nós temos live na sexta-feira, direto lá da Vitória Nossa, tá bom? A gente faz aquela mini vigília, e aí logo após, no final, eu já trago também oração, uma oração profética para a vida de vocês, amém? Deus abençoe muito, 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 muito.